Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Já sabíamos que nos queriam calar nas redes sociais. Recordo o tenebroso artigo número 6 da Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital. A isso, muitos poderiam chamar e chamaram de censura. Mas agora querem mesmo prender-nos. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV, Rádio Vida 97.1. O tema para este mês tem sido inconformados. Olha, e é inconformado que eu estou a dar esta nota introdutória. Neste que pode ser um dos programas mais importantes que alguma vez eu fiz. E ouça bem, um governo dimissionário, em final das suas funções, tenta, através do partido que teve maioria absoluta, o PS, ampliar os crimes previstos no artigo 240 do Código Penal, incluindo, nesses mesmos crimes, a opinião política. Eu vou repetir, incluindo a opinião política, que o poderia levar a si e a mim à prisão. Passou? Não passou. Mas deveria-nos, em 2023, aterrorizar a ideia de que existe um partido ou partidos que são capazes de, no meio da camuflagem da lei, no meio do nevoeiro, no meio da pressa, no meio das últimas horas daquilo que é a sua existência enquanto governo, colocar esta ideia em prática numa democracia. A não ser que já não estejamos a viver em democracia. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio é a nossa convidada de hoje, Ana Pedrosa Augusto. Olá, boa noite. Ana, obrigado por estares aqui connosco. Sempre um gosto. É um gosto, mas é de facto provavelmente um dos programas que mais componente emocional tem para mim, saber que existe um grupo de pessoas que tenta silenciar-nos e tenta, inclusive, prender pessoas que tenham uma opinião política diferente. Qual é a leitura que tu fazes daquilo que aconteceu nas últimas 24 horas e que, felizmente não passou, mas foi tentado que passasse? Tu sabes como eu sou e eu estou sempre à procura de uma razão melhor. Neste caso em concreto não a encontro assim tão facilmente. O que me deixa assustada também. Nós começamos com boas intenções, como tudo o que tem a ver com este género de matérias, e daí o grande susto. Todos nós achamos que isto vem, ou tem que vir, ou vem camuflado, chamemos-lhe assim, de boas intenções. Porque o objetivo principal, alegadamente, e aquele que consta do primeiro número do artigo em causa, é que não se pode discriminar ninguém pela sua opinião política. Estamos totalmente de acordo com isto. Acho que não há ninguém que perante a Constituição, que perante aquilo que é a nossa liberdade de expressão, possa ser perseguido pela sua opinião política. E depois, dizemos, mas afinal, naquilo que é
o espectro, ou tenta-se um espectro mais elevado da criminalização de uma espécie de discurso de ódio, nós vamos dizer, espera lá, mas afinal vamos também criminalizar não só o discurso de ódio, mas acabamos a encontrar a incluir nesta categoria lata de discurso de ódio difamação contra pessoas por força da sua opinião política. E esse é o momento em que nós fazemos. Espera, como assim? Vamos criminalizar a difamação, ou, no fundo, difamar já é um crime, mas vamos, no fundo, criminalizar o comportamento de alguém que fala de outra pessoa por força das convicções políticas dessa pessoa. E aquele é o momento em que nós fazemos uau! É para não dizer outra coisa, não é? Em que nós dizemos, espera, como assim? Então, eu vou repetir. Nós vamos criminalizar o comportamento que decorre de uma pessoa falar, vamos dizer assim, num português muito corrente, falar mal de alguém por força da convicção política expressada por esse outro alguém. Espera, e isso ainda é pior, é agravado, quando passa na comunicação social ou nas redes e no fundo, imagina, citada a pessoa, ou é citada a fonte, ou é passado um excerto daquilo que a pessoa disse, e isso passa a ser considerado discurso de ódio. E a pergunta que se... Bem, isto é tão, de facto... Estamos todos a perceber muito mal o que ali estava escrito, o que logo à partida. Estamos todos a perceber muito mal. O que logo à partida é um problema gravíssimo, porque a lei tem que ser clara e tem que ser evidente para toda a gente, e essa é a obrigação do legislador, é fazer lei clara e que toda a gente consiga compreender para que ela possa ser bem aplicada. Ou então, espera, não estamos todos a perceber mal e de facto aquilo que está lá escrito e o que se pretende mesmo é o que nós estamos a pensar. E isso traz-nos, no início das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, aqui a umas memórias que não queremos de todo ter e que não queremos acreditar que seja verdade. Não queremos. E aqui, graças, felizmente, a poucas pessoas que tiveram a atenção de ver que esta... A comunicação social... passou ao lado disto, ou seja, não houve uma atenção da comunicação social relativamente a isto. Ninguém se insurgiu. E seriam eles forma. os penalizados também, porque claro. Esta é outra questão, é que depois, na penalização, a pessoa que fosse penalizada, para além de perder os seus direitos civis, como por exemplo de votar, ficava sem poder votar, ficava eternamente impedida de aceder à plataforma de comunicação social que utilizou para fazer aquilo. Imagina, Ana, e é só para contextualizar aquilo que foi tentado passar. Imagina, Ana, que hoje tu dizias alguma coisa que, neste caso, o PS, que é o partido do poder que tentou meter esta lei, discordava. Então, eles podiam iniciar mais crime público. Claro, qualquer pessoa podia iniciar um processo contra ti. Tu ficavas impedida não só de votar durante um determinado tempo, como de vir, não sei se era a Curiacos TV ou qualquer outro canal de televisão. Bem, se isto não é de meter medo... Eu volto a dizer, nós temos... Tu sabes, nós temos que estar a perceber mal. É o único. Pois, temos que estar. Nós dois somos burros. Ler, desculpa utilizar não conseguimos ler, não sabemos ler bem o que está ali. É demasiado. Eu não consigo conceber que se possa ter uma leitura mais benévola do que ali está escrito, e eu, como também escrevo muitas coisas, percebo que às vezes nós estamos a pensar numa coisa e não nos sai tão escorreitamente no papel, e a pessoa que está a ler tem uma visão um bocadinho diferente daquilo que nós escrevemos, mas depois de tanta gente a ler, depois de tanta gente a falar, depois de tantas discussões sobre isto, nós continuarmos, e atenção, isto só saiu, houve partes da proposta que só saíram da proposta pelo alegado clamor social. E não houve assim tanto. Pois não. Portanto, vá lá, mesmo assim aquele que existiu serviu para, serviu para este efeito. Mas é
profundamente assustador. E, mais uma vez, também há aquele detalhe que é, isto está aqui colocado quando estávamos a fazer a transposição de uma diretiva em termos de abuso de crianças, abuso sexual, de crianças, exploração sexual de crianças e tudo. Lá está, ninguém estava à espera disto. Sempre estas tentativas de infiltração, perdoa-me a expressão, mas sorrateira daquilo que, de uma coisa como esta, com a amplitude que isto tem. Então, isto significa, e as coisas têm que ser chamadas pelo seu nome, porque, na realidade, aquilo que a maioria dos partidos mencionou, e também não foram todos, o PSD fala, é inacreditável que o Governo tenha tido a ousadia, a Iniciativa Liberal fala na tentativa do PS de silenciar os portugueses e a comunicação social, o Chega fala num retrocesso. Então, na realidade, há uma tentativa de um determinado partido, que é o mesmo partido do artigo 6 da Carta dos Direitos Humanos. Eu já estou como os outros. Não há fumo sem fogo. Achas que está na altura de o cidadão português começar a questionar a veia democrática deste PS? Eu acho que isso já devia estar a começar a acontecer há muito tempo atrás. Eu acreditando na matriz daquilo que são os valores fundacionais do PS, vou-lhe chamar assim, acredito que tenha bons valores. Não ponho isso em causa. Agora, mas isso já não é o PS do Mário Soares. a questão é precisamente a evolução que nós temos vindo a ter, que é também uma evolução decorrente da sociedade em que vivemos, dos problemas que vamos sentindo, e às vezes da bolha em que se acaba a viver quando se está a fazer este tipo, ou quando se tem este tipo de poder, designadamente de poder legislativo. Eu acredito, e quero mesmo acreditar nisto, mas porque a minha indignação e a minha estupefacção é tal que quero acreditar que existe uma réstia, e sei que tem que haver uma réstia de querer fazer as coisas de acordo com os valores democráticos porque nos regemos e tão queridos nos são, que seja uma questão de bolha e que diga, ok, as pessoas fazem, isto acontece tantas vezes, tantos crimes, tantas coisas difíceis de resolver, porque a prova é tremendamente complexa, porque em termos de justiça as coisas também funcionam mal, vamos tentar isto noutro âmbito. Mas é que ainda assim, a tentar encontrar essa réstia, eu pergunto, mas como? Isto é absolutamente inaceitável, é inacreditável. As pessoas já não percebem, eu não sei se já fugiram, se já se desligaram, se já se demitiram, e isso também me preocupa porque o problema é nosso. Isso significa que o problema também somos nós, porque não estamos a fazer o suficiente para que as pessoas acordem e percebam e deem um murro na mesa a dizer, chega de estarmos a ser permanentemente tornados em pessoas dependentes de tudo e mais alguma coisa, de tal forma dependentes que depois não temos forma de responder, de dizer não, de fugir, de querer largar estas amarras e estas mordaças que nos querem colocar. Sim, porque isto seria, e vou mesmo utilizar esta expressão, isto é a solução final. Isto faz-me lembrar a conferência com o Heydrich, onde se apresentou a solução final para os judeus. Eu peço imensa desculpa. Isto, calar a nossa opinião política por ser divergente, impedir-nos de utilizar... Olha, deixa-me mencionar, e isto também deve ser preocupante, algo que a Ordem dos Advogados, que foi a única que chamou a atenção para isto. Ela diz que o Comitê de Ministros do Conselho da Europa, de 20 de maio de 2022, justamente sobre o combate a esse discurso, o discurso de ódio, o qual, para além de muito recente, é dos mais abrangentes, não referencia divergências de opiniões políticas para a motivação desse discurso. Não, mas não referencia porque não pode. Então, coisa que é mais querida a todos nós é a nossa liberdade também de expressão. Se eu não posso dizer o que penso, então eu não estou a viver em democracia.
se eu sou perseguida por aquilo que penso, por aquilo que digo, por aquilo que escrevo, independentemente do local onde o faça, então eu não estou a viver em democracia, então eu não tenho liberdade. Eu não posso aceitar que nos discursos de ontem, relativamente ao Orçamento do Estado e à aprovação do Orçamento do Estado, em que aquilo quase serviu para fazer um balanço desta extraordinária governação dos últimos 8 anos. Foi campanha. Precisamente, mas que se chega ali com o maior à vontade, para dizer de uma forma simpática, dizendo que que há menos pobreza, que há menos... que há mais pessoa, que temos as contas certas, que há menos pobreza, que estamos mais capazes e, acima de tudo, que estamos mais livres. Eu ouvi Fernando Medina dizer que havia mais liberdade. E eu pergunto, mais liberdade onde? Em quê? Em que é que tu és mais livre? Ou para quem? O que é que nós temos com esta governação que nos faça mais livres? E a minha pergunta é honesta. Senhor Ministro, onde é que nós estamos mais livres? O que é que quer dizer com isto? É livres por economia? Não, não estamos. É livres de liberdade de expressão? Não é o que os senhores estão a tentar fazer. Estamos mais livres porque temos pessoas mais capazes, mais sonhadoras, mais ambiciosas, mais economicamente autónomas? Não, não é. Cada vez temos mais dependentes, cada vez temos mais pobres. Ou na expressão que agora se utiliza, já não se utiliza a expressão de pobres, pessoas com dificuldades. Como assim? Bem, segundo as últimas notícias, houve um aumento de 17% da pobreza em Portugal. Não, mas o Sr. Ministro diz que nós estamos menos pobres, há muito menos pobres. Fomos nós que chumbámos todos a matemática. Claro, não sabes nada disto. Não sabemos o que é que aumento de 17% significa. Mas nós não estamos capazes, enquanto cidadãos, não estamos a fazer o nosso trabalho. Desligámos-nos. Em que sentido? Não estamos a questionar, não estamos a acompanhar, não estamos a fazer, nós vemos... As pessoas nem sequer souberam que isto aconteceu. E se não és tu a fazer este tema, este programa temático, pouca comunicação social está a dar atenção ao assunto. As pessoas nem sequer percebem que isto aconteceu ou que houve esta tentativa. E nós sabemos bem o que é que o Governo tem relativamente, o que é que este Governo, o que é que este partido faz relativamente ao seu controle de comunicação social, de opinião, do que seja, porque de facto controla. E também, infelizmente, na nossa saudável democracia, todos nós já sabemos das histórias de projetos de lei ou leis que são aprovadas em feriados, em dias de jogos da bola, Claro. E isto é outra tentativa, porque isto foi mesmo no limiar. Ou seja, foi à última da hora, quase não dando tempo aos outros grupos parlamentares de poder rever o que estava lá a ser proposto. Foi precisamente, foi uma tentativa sorrateira de fazer isto passar. Sorrateira. E isso é... Oh, Ana, desculpa, como é que se pode respeitar pessoas assim? Como é que se pode, institucionalmente, se nós fôssemos deputados dos outros partidos e tivéssemos visto uma coisa dessas, como é que poderíamos nos cruzar com este tipo de gente e sequer dar-lhes e dedicar-lhes uns bons dias? Eu acho que essa ainda acho que faz parte do jogo, mas é difícil, é muito difícil, com certeza, porque tu viste ontem naquela Câmara que é o nosso Parlamento, viste cada vez que os outros partidos estavam a tentar fazer discurso ou discursar, o que é que acontecia? Tu vias como o PS se insurgia, os deputados do PS se insurgiam cada vez que os outros falavam. E isto é, de facto, uma tentativa de silenciar, até ali no Parlamento. Ali no Parlamento. E achas que, vamos só desviar e tentar fazer uma previsão de futuro, achas que ganhando Pedro Nuno Santos vai mudar alguma coisa no PS? Vai mudar para mais coisas destas, acho eu. Aquilo que me assusta em Pedro Nuno Santos é o facto de as pessoas olharem para ele, mesmo internamente, daquilo que vamos ouvindo e daquilo que vamos vendo no PS, como uma pessoa que faz e que não tem medo de fazer.
E isso é um critério. Aparentemente é o único critério. O critério de haver alguém que faça, é alguém disponível, é uma pessoa que está disponível e que tem ideias e que as faz sem medo. Isso não pode ser o único critério para um líder. Isso é um critério para construir uma pessoa autoritária, um ditador. E isso é que é esse critério. É um critério para isso. Alguém que leva tudo à frente, não tem medo e que faz. Mas isso Contra tudo e contra tudo. Mas isso não é um critério. Isso é o critério de medo. Então, mas é isto que nós queremos aqui? Não, então, isso não. E por isso eu acho que é profundamente assustador, porque as pessoas, por alguma razão, reconhecem ali alguma capacidade de liderança ou de visão. Mas que visão? Nós nem sequer sabemos qual é essa visão. Não sei se as pessoas internamente no PS sabem melhor essa visão. Eu não sei, e daquilo que tenho visto até agora, eu nunca me vou esquecer quando foi a entrada de Pedro Nuno Santos na TAP, que disse: a partir de agora a conversa é outra. Isto para mim é a demonstração. Ou ainda agora, numa entrevista que deu, numa das suas últimas entrevistas na televisão, em que disse, que estavam-lhe a perguntar quando foi aquele tema do aeroporto, quando ele disse qual era a localização, sem sequer, e depois foi desautorizado por António Costa, disse: mas que chatice, eu já estava farto de ouvir estudos, mas mais viabilidades, já chega, eu decidi um. Sabes que há uma especialidade que é a psicologia forense, que consegue analisar perfis psicológicos e enquadrar. Estou curioso e sou capaz de tentar contactar algum especialista para fazer uma análise a Pedro Nuno Santos, porque, tanto quanto eu consigo entender, é de facto alguém que não precisa de mais ninguém e quer é que se faça única e exclusivamente o que ele diz. Pois, isso é uma coisa bastante perigosa em democracia. Mas é isso que o resto do PS está à procura. Claramente, se votarem nele, é isso que estão à procura. É que a diferença entre Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro é tão gritante e tão acentuada que, e eu não gosto de utilizar esta expressão, mas aparentemente o partido vai ficar bipolar, não é? Pois, isso é uma coisa que vai ser relativamente... Tem que ser uma tarefa a empreender logo, é tentar unificar de alguma forma o partido depois das eleições, seja lá qual for o resultado. Mas isso não é problema nosso. É um tema em que eles têm que... O problema nosso é o que vem... O problema nosso é o que vier depois de 10 de março. Isso é o que me preocupa. E se, de facto, ganhar Pedro Nuno Santos, como aparentemente toda a gente dá por garantido, 10 de março é uma data muito relevante. Por outro lado, não sei se Pedro Nuno Santos não tem mais anticorpos em pessoas que tenham algum voto mais, vou-lhe chamar fluido, e que tenham um voto mais pendular, e que, portanto, vejam nele, se calhar, uma pessoa mais radical do que se fosse José Luís Carneiro, por exemplo, que tem uma perspectiva até um ar mais moderado, e isso cria mais anticorpos e, portanto, as pessoas acabem a votar naquele voto indeciso, não votem no PS. Não sei, cá estaremos para ver e depois para o discutir. Mas que tudo isto é profundamente preocupante. A perspectiva de um governo com Pedro Nuno Santos apoiado por Mariana Mortágua é interessante. Lá está, mais uma vez, para os forenses da psicologia. Quando diz interessante, quer dizer assustador. Também. Vamos aproveitar. Eu acho que é mais isso. Vamos aproveitar agora este momento e vamos aos direitos do consumidor. Não é ainda os direitos do consumidor da democracia, mas qualquer dia, se calhar, é isso que temos de fazer. Vamos lá, então, aos direitos do consumidor. Até já. Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. Comunicações eletrónicas, um contrato com 1000 rostos. Um contrato, 1000 regimes. Ó suma extravagância. E são autênticos crimes contra a mera concordância. Menos leis, melhor lei,
proclama-se incessantemente lá pelas Europas. Como modelo, os requisitos de forma dos contratos de comunicações eletrónicas. Uma mão cheia de requisitos consoante as modalidades a que se recorra. Extensa a lista. Contratos presenciais in loco, isto é, nos pontos de venda das empresas de comunicações eletrónicas. Contratos celebrados eletronicamente. Contratos celebrados por telefone por iniciativa da empresa. Contratos celebrados por telefone por iniciativa do consumidor. Contratos celebrados por telefone em aproveitamento de contacto estabelecido pelo consumidor, situação que se reconduz, aliás, à primeira das hipóteses. Contratos fora de estabelecimento em geral, nas distintas modalidades em que se revêem e se contam por uma mão cheia de hipóteses em que, até do seu regime, se prevalecem negócios no espaço dos próprios estabelecimentos. E, em particular, duas situações específicas, contratos ao domicílio e contratos celebrados no decurso da excursão organizada pelo operador, em que, em lugar dos 14 dias para o exercício do direito de retratação, do dar-se o dito por não dito, são aqui, agora, 30 dias para tal efeito. 30 dias no contrato ao domicílio ou em excursões organizadas com esse fito. Ter-se-á a comunidade jurídica dado conta desta enormidade? Os consumidores são aqui autênticos peões das nicas. Os consumidores não conseguem efetivamente entrever qual o regime adequado e, por isso, são, as mais das vezes, enganados. É preciso pôr cobro a este logro que é, no fundo, fruto de uma imaginação delirante dos fazedores de leis. De volta ao nosso estúdio, estamos a conversar com Ana Pedrosa Augusto relativamente a esta tentativa de ampliação dos crimes de incitamento ao ódio, colocando opinião política e ideológica no artigo 240 do Código Penal. Ana, a ordem dos advogados é clara e inequívoca, demonstra claramente o que é que as instituições e os tribunais europeus, que até são mais musculados relativamente ao discurso de ódio, qual é a opinião deles, que não inclui, de facto, a opinião política. E a Ordem dos Advogados é extremamente interessante, que menciona que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos criou jurisprudência num caso que aconteceu em Espanha e que até tem a ver com os reis e a Catalunha. Era o facto de queimar um cartaz, alguém que queimou em público um cartaz dos reis, até de cabeça virada para baixo, e isso seria considerado um crime de ódio. E o Tribunal veio claramente dizer que isso está no âmbito da liberdade de expressão de cada um, é a sua opinião política. Aquilo que estava ali em causa até era, porque era no âmbito de questões, de poder discutir questões de autonomia, da autonomia da Catalunha, desse tipo tem aqui uns temas em Espanha mais, aliás, até poderiam ser mais difíceis, porque eles têm aquelas questões muito arraigadas de autonomia, de até pôr em causa a própria monarquia, e até aí, que são coisas que põem em causa a própria Fundação Constitucional de Espanha, sim. Quando nós estamos a falar de um regime monárquico, e aquilo poderia ser colocar em causa a própria monarquia, e ser um crime contra a própria monarquia, contra os reis, contra o que representam, contra o sistema constitucional espanhol, e isso foi considerado liberdade de expressão. O próprio Tribunal Europeu dos Direitos do Homem veio condenar Espanha por ter avançado com queixa contra estas... Ou seja, é claramente demonstrar. E atenção, nós estamos a falar do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que é um tribunal que, de facto,
é, como é que eu ia dizer, tem um espectro muito alargado do que é a liberdade, do que é o incitamento ao ódio. Tolerante porque é muito a esse pouco tipo tolerante. de Porquê? coisas. Porque nós, ainda neste ponto, felizmente, em Portugal, ainda não sabemos bem o que é este discurso de ódio, mas é algo que, noutros países da União Europeia, existe com consequências já muito visíveis. Obviamente que aqui em Portugal também temos, vamos vendo, vamos tendo mais conhecimento do que é feito, do que é que tem acontecido, mas chegar ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e uma coisa destas, evidente que, olha, neste novo artigo seria mais do que crime, não é considerado. Uma vez que estamos a falar de cartazes, podíamos transpor para Lembrámos nós ali fora até estávamos a pensar, será que uma coisa destas vem também na sequência de toda aquela celeuma dos cartazes de António Costa no âmbito daquelas manifestações de professores, exatamente, que tinham aqueles lápis cravados nos olhos. Porque, de facto, depois veio-se dizer que isto eram cartazes de incitamento ao ódio, racistas, será que isto também veio numa tentativa de acabar com este tipo de atuação? E aqui é evidente que uma coisa é o tremendo mau gosto, ou chamemos-lhe o que quiser, ou vamos lembrar dos coelhos folados que houve noutros governos, noutro governo, é verdade. Que andavam por aí a passear. Mas é uma das coisas... Sim, continua. Não, desculpa, mas isto é aquela... É mau gosto, eu acho horroroso, acho perfeitamente horroroso. Agora, daí a nós dizermos que isto é crime... Mas o preocupante é, de facto, que a lei parece que só funciona para alguns, ou só é aplicável em alguns. Ou seja, a própria lógica da discussão política não tem regras. Eu critico-te a ti, faço a mesma coisa, mas aquilo que eu faço não é criticável. Claro, e depois vamos ver, porque lá está, e sendo crime público, atenção, porque eu posso, tu escreves um artigo sobre mim, por exemplo, e eu digo, estás a pôr em causa a minha liberdade, estás a criticar-me, estás a difamar-me, porque estás a discriminar-me em função da minha opinião política. E portanto, eu respondo-te, e eu faço uma queixa contra ti, e depois eu respondo-te, faço um artigo também a responder a isto. E tu fazes uma queixa contra mim. E depois andamos aqui para todo sempre a discutir quem é que praticou o crime do quê, e isto não para, não tem bola, não tem fim. E depois temos o outro tema que nos leva a outro ponto que eu acho fundamentalmente preocupante, é qual é a opinião política correta? Aí é que o conceito de politicamente correto vai tomar novas proporções. O que é a opinião política correta? O que é a opinião política aceitável? E qual é o momento em que uma pessoa pode ser discriminada pela sua opinião política? Que eu saiba, aquilo que nós fazemos e aprendemos muito é discutir as nossas opiniões políticas. Quantas vezes eu já pensei melhor sobre algum assunto porque numa discussão, numa leitura, eu ouvi argumentos que não tinha ponderado ainda numa certa perspectiva ou o que seja. Quantas vezes? E já agora, a opinião política é para sempre, ou é no tempo, ou eu não posso mudar de opinião, eu posso ter ideias hoje e amanhã ter umas diferentes. Qual é a opinião política correta? O que é que está certo? Quem é que vai impor o que está certo? Alguém vai impor o que está certo. Claro. Alguém vai impor o que está certo. Tal como alguém existe atualmente que impõe aquilo que é a verdade. E que devia preocupar-nos. Sendo que, quando aquilo que eles diziam que era a verdade se comprova que não era tanto verdade assim, eles próprios não fazem um outro programa para repor a verdade. É evidente, então eles enganam-se, fazem de propósito e vão repor, era o que faltava. Não, isto é a criação. Isto é a verdadeira criação de conteúdos. Pois. Isto é a verdadeira criação de conteúdos. Conteúdos que nós, cidadãos, não estamos capazes de validar. E isso é outro ponto. Tudo isto é muito assustador, é verdade. Mas nós temos que ter muito cuidado e muita atenção. Eu dizia sempre, quando dava aulas, que era às pessoas, aos alunos, que era
Vocês não acreditem na primeira coisa que veem. Não, quando ouvem uma notícia, quando ouvem alguém falar, vão ver, vão ler, vão informar-se verdadeiramente sobre o que está ali em causa. Quando leem o cabeçalho de uma proposta de lei. E, por exemplo, vão mesmo ver tudo. É preciso ver tudo. Só que qual é a dificuldade? Isso dá imenso trabalho. Claro. Não achas? Isso dá imenso trabalho. Ora, aquilo que deveria ser o trabalho do legislador, dos deputados, das pessoas que nos representam, que é fazer tudo de forma clara e transparente para que nós, cidadãos, saibamos as regras com que nos regemos. Não, é feito desta maneira, que obriga a muito trabalho por parte do cidadão, que não tem recursos, nem tem meios para os fazer, nem capacidades, nem tem que ter. É que a questão é, não tem que ter. Exatamente. Daí nós confiarmos através do nosso voto. Precisamente. O cidadão não tem que saber, não tem que ter capacidade para ler uma proposta de lei e perceber tudo o que lá está escrito. Tem que perceber de uma forma clara, mas não tem que perceber que há fórmulas sorrateiras. É claro que nós sabemos, as vírgulas têm muita importância, as frases têm muita importância. É preciso saber interpretar. Então, mas todos nós temos que saber interpretar, então vamos ter que começar a apostar na educação a sério para que as pessoas saibam interpretar aquilo que está a ser posto à sua frente. E onde é que está a aposta na educação a sério? O que é que nós estamos a fazer às pessoas, às gerações futuras? Hipotecamos completamente o futuro das gerações futuras, porque não lhes damos educação. Não só não lhes damos educação, estamos aqui preocupados com o facto de eles poderem vir a ter uma opinião política, que chatice. Então, perdoa-me a expressão, nós vamos criá-los estúpidos, incapazes, e vamos dizer que se eles pensarem fora da caixa, então pode ser uma conduta criminalizada. O que é isto? Que país é que nós estamos a criar? Isto é democracia? Não, isso democracia evidentemente que não é. Só, quer dizer, vamos lá, formalmente é porque nós vamos todos votar. Temos o direito a ir votar. Nós vamos todos votar, temos o direito a ir votar. E todos não sabemos, porque se esta lei tivesse passado, alguns estavam impedidos de votar. E depois temos estes problemas todos gravíssimos a acontecer. E continuamos a criar cada vez mais as pessoas com uma falha brutal de confiança nas instituições. Porque elas todos os dias falham. Todos os dias as instituições, que são os pilares da nossa democracia, falham. Falha a justiça, falha a educação, falha a segurança, falha a defesa. Nós não conseguimos ter instituições a funcionar. A saúde já não falha porque praticamente essa já morreu. A saúde já morreu. A saúde já morreu. Já não falha, ela já morreu. As pessoas já desistiram de confiar na saúde. E aquilo que sobra, já não há confiança nenhuma. Ora, se as pessoas já não confiam em nada do que lhes é apresentado, o mais fácil é dizer, pronto, olha, vamos vivendo, é o que for. Estamos cá, não estamos? Estamos cá, temos alguém que nos ajuda com os subsídios, estamos aqui, temos pessoas a dizer que nos vão resolver o problema da habitação, que nos vão resolver o problema da prestação da casa, que nos vão resolver o problema e que até já há menos pobres. Curiosamente, eu já tenho mais dificuldades em pagar a conta do supermercado, mas não há pobreza em Portugal. Estamos aqui todos a dizer que aumentámos o salário mínimo. Somos uns ingratos, basicamente. Nós é que não sabemos entender que estamos a viver no país das maravilhas. É muito difícil. Olha, Ana, é muito difícil. Ainda relativamente a esta proposta, algo que tu, como advogada, creio que deves ter estudado, é que há uma proporcionalidade, digamos, da pena relativamente àquilo que é o crime ou a infração. É algo que se discute muito hoje em dia, como é que as coisas são proporcionais. Exatamente. E aqui, aparentemente, esse princípio da proporcionalidade estava logo morto à nascença, porque havia determinados castigos que seriam para sempre. Isso é absolutamente inacreditável. Coisas como tu, por exemplo, deixaste de poder indefinidamente aceder à plataforma através da qual praticaste o crime. Nunca mais tens direito a aceder. Lá está. Isso, aqui entre nós, para um abusador sexual de crianças, faz todo o sentido. Para a opinião política... E depois pensa assim, é suposto ser isso. Foi lá no meio. É suposto ser sobre isso. E nós pensamos, claro, faz todo o sentido, então eu não quero um abusador a voltar a usar. Consegues pensar nisso? Obviamente que
dá para discutir e é possível ser discutível, mas é muito mais facilmente discutível numa circunstância dessas do que relativamente à opinião política. É surreal, é daqueles momentos em que me falham as palavras para dizer quão absolutamente extraordinário isto é. Ou extraordinariamente absurdo. Absolutamente extraordinário. É incrível. Olha, é Ana, incrível. Deixa-me colocar-te aqui algo que o tal Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que falaste há pouco, que é muito pouco tolerante com o discurso de ódio, disse, e passo a citar, recordam que a liberdade de expressão abrange ideias e informações que ofendem, chocam ou perturbam. Portanto, exigir o pluralismo, a tolerância e o espírito de abertura, sem os quais não há uma sociedade democrática. Precisamente. Aquilo que nós fazemos é discutir, é debater. Porque é que às vezes há coisas que passam melhor e porque é que há alguns discursos políticos que passam melhor do que outros? Porque chocam. Porque dizem coisas que nos deixam profundamente chocadas. E nós continuamos... Como o Fernando Medina ontem, não é? Deixou-nos profundamente chocados. Porque é aquele conceito das pessoas que veem um acidente e param para ver o que é que está a acontecer. O discurso, mas isso lá está, é tal... Por exemplo, aquilo que Montenegro dizem que não tem carisma. Ou que lhe falta carisma. Pronto, mas isso é uma qualidade, é uma característica. E até se pode treinar, até é treinável. Portanto, todo este discurso é profundamente treinável. As pessoas podem ser... podem tentar para cativar, dizer coisas profundamente chocantes. Por exemplo, eu agora dizia... Eu não acredito em democracia. Isto é profundamente chocante. Atenção, isto era uma frase só de contexto e de brincadeira, que era para isto não ser descontextualizado, e depois nós já sabemos o que é que acontece e depois poderia entrar numa coisa dessa. 240. Mas isto é chocante. Então, uma pessoa que está... o seu percurso é um percurso de advogada, eu estou à procura sempre dos direitos, das liberdades, das garantias do cidadão, e acredito no debate e no discurso, e acredito profundamente e até és no uma pessoa esperançosa. Muito, muito. Eu acredito sempre que nós conseguimos. Eu acredito sempre no homem. Eu gostava. Mas eu acredito sempre no homem e sei que nós... e sei que nós vamos sempre encontrar uma forma de lutar. Eu gostava tanto de acreditar. Mas vamos, e sei que sim. Às vezes pode demorar mais tempo, podemos ter que dar umas voltas maiores, mas sei que vamos conseguir. Eu sou uma profunda otimista e acho que nós conseguimos, está em nós conseguimos, nós não desistimos, não somos pessoas de desistir e se estiver mal nós lutamos para sair dali e de alguma forma melhorar. Dá mais trabalho, todos nós não acreditamos na forma como vou-lhe chamar, como esse caminho é empreendido, não estamos todos no mesmo barco, mas lutamos e temos felizmente quem lute e quem faça. É claro que há momentos complexos e há momentos difíceis, mas dito isto, há discursos que são discursos de choque, e esse discurso de choque, se eu estiver aqui a dizer, se calhar tens muito mais audiência, se eu estiver aqui com uma postura muito mais, deixar a minha postura de otimismo, de bom senso, tentar encontrar racionalidade nas coisas, se eu estiver aqui sempre. Mas olha que há 5 minutos esteve aqui uma outra Ana. Há 5 minutos, has de reparar, has de ver o programa. Não esteve uma outra Ana, esteve aquela que não quer mesmo acreditar nestas circunstâncias e que está mesmo profundamente preocupada com o que é que aí vem e com o futuro de Portugal e com o nosto futuro. Olha, estou profundamente preocupada. E Ana, o que é que coisas destas, estes retrocessos do governo nestas coisas como o IU, que agora retrocederam também naquilo que era o não compensar os senhorios, o que é que estas indicações devem dizer aos nossos concidadãos para março? Dizem que aquilo que é a base do PS neste momento e das suas propostas é tudo e o seu contrário. É tudo e o seu contrário. A história do IUC é profundamente paradigmática porque aumentar o IUC era justiça social e não aumentar o IUC continua a ser justiça social. Pronto, quer dizer, nisto é que eu pergunto, ok, como é que eu posso
Como é que eu posso, vou transpor o teu exemplo de há pouco, como é que eu posso passar num corredor e dizer, olá, isso pareceu-me perfeitamente razoável, tu fazes uma proposta e dizes que é uma proposta de justiça social e depois retiras a proposta por força do clamor a dizer que isso é que é a justiça social. Isso é uma pessoa que não tem, que não acredita no que está a fazer e que não tem valores. Porque eu acredito que nós podemos fazer propostas que não caem bem, que não são bem aceites, que temos que pensar melhor, que aquilo que era o nosso objetivo, afinal, não é melhor alcançado por aquela forma, por aquela via, mas reconhecemos isso mesmo. Agora tentar fazer aqui um flic-flac para dizer não, eu sempre acreditei nisso, mas afinal era preciso fazer o contrário, isto era por causa da justiça do ambiente, mas afinal o ambiente agora não interessa. Quer dizer, isto é absolutamente inacreditável. E depois, o que é que me preocupa? Por exemplo, este orçamento tem uma coisa extraordinária que é a história do acabar com o regime do residente não habitual. E tudo isto surge, ninguém estava à espera disto, isto surge numa entrevista do primeiro-ministro que lhe perguntava, então o que é que vai fazer? E ele, vou acabar com o regime dos residentes não habituais. Pronto, e disse isto Já assim. de missionário? Ainda não. Ainda não. Vou acabar com isto e pronto. Foi uma coisa que inventou na hora, ninguém estava a contar com isto. Fazem uma proposta de lei em que acaba com o regime do residente não habitual, agora já no final deste ano, como se as pessoas viessem viver para Portugal, assim, agora vou decidir, para a semana vou viver para Portugal. Portanto, entra o orçamento em vigor agora, é aprovado agora, e as pessoas tinham um mês para vir viver para Portugal. Então, mas aí também podemos responsabilizar Marcelo. Como se não fosse uma... Isso é toda uma outra... Tínhamos que começar outro programa. Isso vamos ter que começar outro programa. Mas já agora, em termos de exemplo, também não deixa de ser curioso que nós estamos sempre aqui com os sorrateiros, com as coisas, com as voltas que não se dá, com as voltas que se dão e com as voltas que não se dão. Este caso em concreto, de esperar para a dissolução do governo apenas depois do Orçamento do Estado, acho que, aliás, e constitucionalmente, vários constitucionalistas dizem que isto é assim uma manobra profundamente duvidosa, porque, no fundo, nós tivemos a falsear, permite-me utilizar esta expressão, a falsear aquilo que aconteceu. Nós temos um primeiro-ministro de missionário nos termos em que foi, que dava todo um outro programa, a fazer discursos, a agir como se nada fosse. Porquê? Porque tivemos este período em que, ok, agora vamos agir como se nada acontecesse. E a pergunta é, o impacto era assim tão relevante? Era a primeira vez na história que estávamos sem orçamento? Ainda agora estivemos. A história dos fundos europeus que não se faziam, não se executavam, não é verdade, não vem no orçamento. Quer dizer, não faz sentido absolutamente nenhum, não compreendo. Ana, último minuto. Não é o último. Hoje era um programa em que nós estávamos aqui a reclamar durante imenso tempo e tu até dizias coisas como não és a mesma Ana, dá 5 minutos. Foi o que eu acabei de... Em que tu ficas mesmo com um ar do... Porque assusta-me verdadeiramente. E isso significa que, de facto, temos que continuar atentos até dia 10 de março e dia 10 de março vai ser muito importante. Vai ser fundamental para a nossa vida. Vai ser fundamental para aquilo que é o sinal do que é que nós queremos ser enquanto povo e o que é que nós queremos ser enquanto sociedade e o que é que nós esperamos dos nossos governantes. Muito bem. Ana Pedrosa Augusto, muito obrigado por ter estado aqui connosco mais uma vez e agradecer também à outra Ana que apareceu aí há um bocadinho. Obrigado a si que nos acompanhou e mais uma vez esteja atento. Quiseram silenciar a sua opinião política, de maneira que felizmente não passou, mas ainda há essa hipótese. Amanhã estamos de volta para mais um Isto é o Povo a Falar. Deus, boa noite, obrigado.